Olá pessoal, aqui é Robson Jimenez e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, nessa audioaula, sobre um romance muito importante na literatura brasileira, chamado Vidas Secas, do nosso grande escritor Graciliano Ramos. Graciliano Ramos compôs esse romance na forma de contos separados. Depois, os contos foram reunidos e eles viraram capítulos. Por essa estrutura separada, alguns autores chegam a falar que esse livro ele pode ser lido separadamente. Você pode ler um capítulo, pular outro, ler, voltar. Isso pode ser feito, mas depois que você entendeu toda a obra, todo o contexto, né, histórico, social, você entendeu o processo da seca, aí sim. Do contrário, fica meio complicado, né? Então, pelo sim, pelo não, é bom você fazer uma leitura geral, pela ordem numérica normal. Vamos lembrar um pouquinho. Então, no romance Vidas Secas, o Graciliano ele consegue a fantástica proeza de trazer uma visão resumida da sociedade brasileira da época em seus níveis mais profundos, né? Então, por exemplo, ali você vê a exploração da sociedade, né, em cima dos mais carentes, a opressão política, os poderosos mandando naqueles que não têm voz, não é? Uma visão psicológica da repressão que vai oprimindo e deixa os indivíduos, né, marcados com a tristeza, com aquela secura, né, vidas secas, vamos lembrar isso. Então marcados pela introspecção. Para que falar? Ninguém vai ouvir, não é? E tudo isso tem como pano de fundo a seca, esse mal nordestino, esse problema que acontecia naquela época, aconteceu ao longo dos anos e ainda hoje acontece, né? Vamos lembrar também, a narrativa ela acontece no momento em que, no Brasil, estávamos vivendo a ditadura de Getúlio Vargas, né? E enquanto que na Europa já viviam aqueles momentos tensos, não é, da Segunda Guerra Mundial que estava para estourar no ano seguinte. Então, isso é importante, porque depois também, quando a guerra começar, teremos reflexos dela aqui no Brasil. O título do romance já antecipa alguns traços importantes, né? Vidas está ligado aqui aos indivíduos cujas existências serão focalizadas na narrativa. E secas mostra a condição de vida, a condição social para as pessoas, que não é nada boa. É uma completa falta de perspectiva dentre a situação normal vigente, né? Ou seja, vidas secas, pessoas que não têm perspectiva nenhuma de vida, vivem apenas por viver. O narrador da história, ele é em terceira pessoa e há uma grande exploração aí ao monólogo interior, que vai expondo, vai apresentando ao leitor os pensamentos de cada personagem, né? Que não fosse assim, não teríamos como ter acesso. Ao longo da história, nós veremos que Fabiano e família são pessoas que vão se animalizando por essa opressão, por essa introspecção. Ao passo que a baleia, o cachorrinho, né, da família, a cadelinha da família, ela pensa como gente, ela sofre com os problemas da seca e com a falta de comida, e ela vai se humanizando, enquanto os membros humanos da família vão se animalizando, descendo a esse plano do mundo animal. Baleia também vai subindo nessa escala evolutiva e ela chega ao plano dos humanos,
não é? Então é curioso isso. Além disso, vamos lembrar, os meninos não têm nome. A Fabiano é casada com a senhora Vitória e eles têm um casal, né? Minto, eles têm 2 filhos. E o menino mais novo e o menino mais velho. O menino mais novo, ele quer ser como seu pai, não é? Ele vê o seu pai como herói. Enquanto que o mais velho, ele está preocupado com o mistério das palavras. Ele quer saber o que é inferno, né? Ele quer descobrir o que são algumas palavras, porque não sabe, né? Não tem cultura, não sabe o que é isso. Também há um outro animal, o papagaio, que compõe a família, e tanto baleia quanto papagaio terão momentos nada alegres na história. Aí a gente vai lendo a história para descobrir o que acontece com eles. Bom, nós já falamos do Fabiano, o retirante, não é? Falamos de Sinha Vitória, sua esposa, que ela é boa em fazer contas. Então, ela fazendo as contas, ela consegue ver quanto que o Fabiano vai receber, quanto que ele foi explorado, porque o patrão, o fazendeiro, é desonesto e o Fabiano trabalha mais e ganha menos, né? Também faltou falar do Tomás da Bolandeira, que é um amigo do Fabiano, que aparece sempre em suas lembranças apenas. Então, Tomás da Bolandeira é aquele que deu certo, é o modelo de sucesso para o Fabiano. Então, tudo que ele quer de bom, tudo que ele sonha, Tomás da Bolandeira representa isso. Bom, falei do Fabiano, do Sinha Vitória, dos 2 filhos, papagaio, baleia, Tomás da Bolandeira, o patrão, explorador. Faltou falar do Soldado Amarelo, que é um militar que convida Fabiano para jogar cartas e acaba prendendo o vaqueiro Fabiano. Então, na pessoa do Soldado Amarelo, o Fabiano vê a autoridade, não é? Aquela parte da sociedade que oprime aqueles que não têm voz, né? Depois, Fabiano será solto porque ele não desafia a autoridade, ele cumpre os desígnios que são dados a ele, né? Bom, então nós demos um apanhado geral aí dos personagens, da história, do contexto, e aí, como o romance começa, ele termina. As aves de arribação, como eles dizem lá no Nordeste, que cortam os céus, são prenúncios da seca, e elas voltam. Então a seca está de volta. A família se prepara para uma nova fuga. Eles fazem isso de madrugada, porque a temperatura é mais agradável, e eles querem escapar de uma possível perseguição do patrão e o seu jagunço ali, por essa família que está fugindo do convívio deles. Assim, Vidas Secas termina como começa, a família fugindo da seca. Então, os retirantes se mudando sempre quando a seca chega e toma conta do ambiente ali onde eles estão, né? Então vamos retomar. Vidas Secas, 1938, é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos, não é? Vidas Secas pertence ao modernismo, a geração de 30, não é? E a partir do que Graciliano escreveu, deixou registrado em Vidas Secas, vários outros autores ali contemporâneos, né, foram fazendo relatos do Nordeste, dessa vida sofrida de seus vários estados, não é? Alagoas, Bahia, Ceará. Aí cada um foi dos autores ali contemporâneos, foi ressaltando as agruras dessa vida nordestina. Agradeço a sua atenção e uma boa leitura, uma boa análise. Aqui foi só apenas algumas ideias. Aqui é Robson Jimenez.
foi uma pequena audioaula falando sobre essa grande obra importantíssima da literatura brasileira, e esse foi mais um momento além da sala de aula. Muito obrigado.